e se a vida que estás a viver hoje, afinal, não é a tua. Se a vida que tu estás a levar hoje em dia não corresponde em nada com aquilo que tu tinhas ambicionado para ti e muito menos com aquilo que tu estás a sentir que é teu. É disto que nós vamos falar hoje no Além do Silêncio. Eu sou Bárbara Guerreiro, mentora e facilitadora de retiros e todas as semanas trago partilhas, histórias reais, reflexões profundas e muito mais sobre o impacto que os retiros proporcionam. Então instala-te, respira fundo e escuta-me para além do silêncio. Eu estava a trabalhar para uma empresa, já havia 16 anos que eu estava, 15 anos que eu estava a trabalhar para essa empresa e eu estava a viver o que os outros achavam que eu tinha que viver. Foi disto que eu me apercebi. Foi preciso eu ir até ao Peru, foi preciso eu estar num silêncio total para eu perceber que, afinal de contas, havia um problema. Eu estava, sim senhores, a responder ao que as outras pessoas achavam que eu tinha que fazer. Eu tinha que dar relatórios, eu tinha que responder a relatórios, eu tinha que cumprir prazos, tinha que seguir férias consoante as pessoas queriam que eu seguisse férias, inclusive pela sociedade. Eu estava a responder também aos padrões do que era normalmente pensado como sendo um bom emprego, porque eu tinha carro de serviço, tinha telemóvel de serviço, tinha computador de serviço, fazia tudo aquilo que eu praticamente queria, porque tinha uma liberdade de horário, mas não era feliz. Eu estava a trabalhar para todos e não era feliz. O único momento em que eu era verdadeiramente feliz era quando eu fazia as minhas massagens, quando eu dava aulas, porque eu sempre tive 2 ou 3 empregos ao mesmo tempo, e quando eu estava a dar aulas de ginástica e que as pessoas vinham ter comigo e que me vinham agradecer por tudo aquilo que eu lhes tinha proporcionado genuinamente com o meu coração, com as pessoas, com as massagens, porque elas ficavam super contentes por eu estar a proporcionar-lhes um momento de bem-estar e que elas iriam ficar sem dores durante algum tempo, alguns meses, em que poderiam realmente sentir esse benefício. Mas naquele emprego, nem uma palmadinha nas costas eu tinha. E eu estava a responder a um padrão consensuado da sociedade, que é um emprego fixo, já estável, né? Com um 14º mês ou 15º mês. Eu sei que tinha muitas qualidades, mas era infeliz. E eu tive esse insight quando fiz essa tal viagem ao Peru. Eu fui fazer uma viagem de 24 dias, porque foi de inverno. Aí trabalhava numa empresa ligada ao turismo, portanto as férias eram durante o inverno e aí podia usufruir de mais dias. E foi o que eu fiz, e fui nessa viagem de 24 dias em que eu cheguei esgotada após 3 anos de intenso serviço nessa dita empresa. E ao chegar ao meu destino de férias, eu lembro-me perfeitamente de estar-me a perceber que ninguém me via. Tal eu estava apagada, tal a minha energia tinha ficado sugada com coisas que não eram necessárias, que não eram minhas, porque eu estava a levar uma vida que era ótima para outras pessoas, mas não era para mim. E o que é que acontece nisto? Eu estava no grupo e havia pessoas que de vez em quando, eu ao lado delas, onde é que está a Bárbara? Tem a Bárbara, onde é que ela está? Estou aqui. E várias vezes tinha que estar a dizer 2 e 3 vezes e só depois estás aqui. Não te estava a ver. E isto aconteceu N vezes e eu, o que é que se está aqui a passar? Isto não pode ser. O que é que se está a passar? E foi continuando essa viagem no Peru, quando eu cheguei a Lima, senti que estava mesmo dentro fora aos pulmões, porque era tosse constante, tive asma não sei quantas vezes. Hoje eu sei que é uma reação do meu corpo
libertar também toxinas e uma tristeza profunda. Portanto, eu sei o que é que estava agora a passar, mas na altura não estava a perceber, era isso. Portanto, muito doente, sempre com uma expectoração enorme. E depois tive a sorte de ter um guia que se apercebeu da minha espiritualidade e que percebeu que eu precisava de muito mais do que estar em grupo, eu precisava de silêncio. Estava numa viagem, mas eu precisava do meu silêncio. Eu precisava de estar comigo. Então, muitas vezes, e isso aconteceu, e eu estou grata ao António por ele ter percebido isso mesmo, que íamos a um sítio e ele dizia-me, olha, ali está um sítio espetacular para tu poderes meditar, ali está aquele sítio onde tu vais poder meditar. E foi assim uma série de locais em que ele ia-me recomendando e eu ia lá fazer a minha meditação, ia fazer os meus pensamentos e voltar a perceber, mas afinal, o que é que eu quero? Afinal, onde é que eu estou? Mas o que vida é que eu estou a viver? Em que é só trabalho para os outros, em que não estou a ser reconhecida, não é que eu corra atrás do reconhecimento, mas caramba, estava a trabalhar para uma empresa e nessa empresa todos os anos havia lucro no meu sector e mesmo assim não tinha os benefícios. Eu perdi toda a vontade, não era paga pelas comissões quando estava na área comercial, portanto não era, literalmente não era ouvida e não era respeitada. E então eu precisei daquele tempo de silêncio mesmo para mim, para eu poder perceber o que é que eu queria da minha vida. E aconteceu algo extraordinário, que foi no Machu Picchu, em que eu meditei, mas eu meditei em todos os cantos possíveis de Machu Picchu. E aquelas duas montanhas que se avistam, portanto temos a Citadela e depois são dois picos que se avista, e tive a sorte de ir subir às duas montanhas. E o facto de subir aquelas duas montanhas foi como se a cada subida eu ia largando sacos. Porque eu tinha tido tempo até aí, tinha tido mais ou menos uns 10 dias em que eu tinha estado realmente a refletir sobre mim e dentro de mim. E aquilo ia largando sacos, ia largando sacos. Ia deitando fora. E quando cheguei lá em cima foi... Uau, uma leveza, depois já observava-se, de lá de cima consegue-se observar a Citadela, lá em baixo. Para além de espiritualmente sentir que já tinha lá estado naquele lugar, tudo bem, mas para mim foi a sensação de reencontrei-me. Ao deitar fora aquilo que não era para mim, ao compreender o que não era para mim, eu percebi que, ok, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que agir, eu tenho que mudar algo na minha vida e vai ter que ser radical, porque eu não estou feliz e, sobretudo, estou a viver sonhos de outras pessoas, porque estou a viver a segurança que outras pessoas têm, estou a viver o convencional de outras pessoas. Mas eu sou tudo menos convencional. Não é a minha essência, não é quem eu sou. E portanto, havia qualquer coisa que tinha que acontecer. O quê? Não sei. Não sabia na altura, mas alguma coisa tinha que acontecer. E quando eu começo a descer, portanto, de Machu Picchu para voltar à Citadela, para depois nós nos irmos embora, é como se eu tivesse voltado, se eu tivesse renascido. A partir daí eu deixei de estar em silêncio, passei a estar dentro do grupo. Passei a conversar, as pessoas descobriram, mas afinal de contas tu és fixe. E eu, mas eu sempre fui assim. Só que não, eu até aí era uma Bárbara apagada, era uma Bárbara que tinha chegado esgotada, esvaziada da sua essência, esvaziada da sua energia, e a partir dali foi a Bárbara a voltar a ser quem ela era. E então as pessoas acabaram por descobrir uma nova Bárbara
naquele retiro itinerante, que eu chamo assim, o retiro itinerante, aquela viagem, como são todas as minhas viagens, e eu realmente voltei a perceber aquilo que eu precisava para mim. E depois aconteceu algo de muito interessante, que é quando volto a casa, quando regresso a Portugal, eu vou-me pesar, tinha 7 ou 8 quilos a menos. Recuperei em 3 semanas 10 quilos. E eu aí fiquei, não, isto é mesmo, há aqui um problema. Há aqui algo que está aqui a acontecer, eu tenho mesmo que mudar algo, porque eu tinha voltado para a minha rotina. Do que é que tinha servido? Eu tinha pensado, chegado a uma conclusão, mas ao regressar à rotina, regressamos ao nosso ambiente e, sobretudo, eu regressei a um ambiente que não percebia o que é que me tinha acontecido naquela viagem do Peru. Porque para a maior parte das pessoas já tinha ido visitar um país, não tinha havido uma transformação dentro de mim. E a partir daí começou novamente a haver aqui esta discussão interior, aí já foi interior, que é, eu saio deste emprego seguro ou fico? Saio, fico. Saio, fico. Como é que é? E o que era certo é que cada vez mais havia mesmo esta diferença dentro de mim. Não podia acontecer. E depois um retiro. Houve um retiro em maio. Portanto, ainda se passaram alguns meses a viver esta inconstância. E houve um retiro em maio em que eu partilhei, pá, não estou bem, não posso estar bem, eu estou a viver uma vida que não é a minha, eu estou a viver sonhos dos outros, porque os outros é que acham que eu tenho um emprego de sonho, que eu tenho uma vida desafogada, tranquila. Pá, eu não quero dizer que eu quero viver num momento de aperto, não é isso, mas esta vida não é aquela que eu quero. Eu, quando tinha 17 anos, a minha boneca era uma boneca que viajava, que tinha o seu emprego, mas que era autónoma. O seu emprego que era autossuficiente para ela. Não era trabalhar para outros. Ela era empresária e viajava pelo mundo. Já com 17 anos, aliás, digo 17 anos porque foi nessa altura que eu me lembro das últimas vezes de brincar à boneca com a minha irmã. Mas eu era assim. Então, estava aqui, onde é que eu tinha errado naquele momento todo? E nesse retiro de maio, houve um amigo meu, o Peio, que me diz assim, Bárbara, mas tens um pé de meia? Tenho. Tens filhos? Não. Tens encargos? Não. Então tu estás à espera do quê? É que se tu tivesses uma casa para pagar, se tivesses um crédito para pagar, se tivesses filhos que tivesses que sustentar, se fosses casada, enfim, se tivesses outra realidade, pá, tudo bem, mas se não tens nada, porquê que não arriscas a viver a vida dos teus sonhos? E aquilo bateu-me porque eu fiquei assim, o que é que eu risco? O pior que pode acontecer é, efetivamente, não conseguir vingar enquanto empresária e ter que ir trabalhar para outra pessoa. Então, mas isso já é fácil. Já eu estou infeliz naquilo que eu faço, portanto, posso experimentar. E eu comprometi-me. Comprometi-me com as pessoas que estavam ali presentes, comprometi-me com uma data de demissão, comprometi-me com aquilo que eu iria dar como próximos passos. Mas foi preciso este primeiro silêncio dentro de mim, foi preciso eu parar, observar, olhar, escutar-me. Ter a coragem de me escutar. Mas foi preciso também haver aqui um outro compromisso público, porque jamais eu teria conseguido ultrapassar o medo da falta, o medo da escassez, o medo de não ter o suficiente para me sustentar. Então, foi preciso tudo isto para que efetivamente acontecesse. Eu despedir-me. Hoje, viver o sonho de efetivamente estar a fazer algo que me preenche a alma, porque é isto, preenche a alma. São meses incertos, é verdade, são meses incertos. Eu, ao contrário da maior parte das pessoas, eu penso em anuidade.
quanto é que isto é por ano, quais são as despesas por ano, o que é que eu tenho que fazer por ano, porque por mês não consigo ter essa visão. Tenho uma visão anual, não mensal, mas tenho uma autonomia, tenho uma liberdade que poucas pessoas podem dizer que têm e, sobretudo, estou a viver a vida que eu desejei para mim, a vida com que eu sonhei para mim. E isto é incalculável. Não tem preço, mas foi preciso eu escutar-me. Então queria deixar-te esta mensagem que, se tu também te sentes que estás a viver uma vida que não é a tua, que estás a sentir que o que é que está a passar, procura essa ajuda numa paragem. E isto é o que acontece no retiro. E é todo um processo, lembra-te disso, é todo um processo. O retiro não te vai fazer milagres, mas vai-te permitir tomares essa consciência e depois saberes que passos é que podes dar. Podem ser micropassos, podem ser grandes passos, mas são passos que tu vais poder dar e dar seguimento. E era esta a mensagem que eu te queria deixar. Então nós chegamos ao fim de mais um episódio e se sentires que ele é para ti ou se sentires que alguém à tua volta precisa de ouvir esta mensagem, este testemunho também, então partilha este episódio. Ativa também a subscrição para garantires que vais ver sempre todos os episódios que vão sair e sobretudo, inscreve-te também na lista para perceberes quando é que são os próximos retiros e quais são os retiros que são mais adequados para ti. Então, inscreve-te porque eu estou cá para te ajudar com toda a sabedoria que o silêncio pode trazer, porque as palavras dizem muito, mas o silêncio revela muito mais.